Eu nasci e cresci num bairro periférico. Um bairro no interior do norte do país, onde habitavam poucas pessoas e era tudo muito precário. Nossa rua, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, ainda era de terra. Eu lembro que começaram a asfaltar e demoraram bastante para asfaltar, sabe? Demorou muito para terminar, porque não chegava e não era, digamos que, uma preferência ali da prefeitura ou algo do tipo. Mas apesar da nossa vida ser bem escassa, né? As casas tudo de tijolo, sem reboco, aqueles portões velhos, enferrujados, as crianças brincando na terra, né? Existiam os bares, os botecos e, claro, a criminalidade como em qualquer outro lugar. Com o tempo, de acordo com o que eu fui crescendo, as pessoas foram crescendo, comércios iam abrindo, a cidade ia tomando um pouco mais de estrutura, eu comecei a perceber que o meu pai, eu vim de uma família muito bem estruturada. Tanto os meus avós são muito bem casados, tanto de parte mãe quanto de parte pai. O meu pai e a minha mãe são um casal de dar exemplo. Sabe, um casal que dá gosto, que são parceiros, amigos, cúmplices um do outro, que riem, que brincam e sempre muito justo. Eu cresci com a imagem do meu pai, apesar da nossa casa ser aquele chão batido de terra, ele tomava banho, fechava a camiseta dele branquinha, ia trabalhar impecável, o cabelo, gente, era todo penteadinho de gel para trás. E essa é a memória que eu tenho do meu pai, de um homem que mesmo nas condições que nós vivíamos, a nossa casa, ela sempre era farta, porque o meu pai sempre priorizava a gente. Ele trabalhava num serviço que tinha oportunidade de crescimento dentro da empresa. Então, todo cursinho que eles davam dentro da empresa que ele trabalhava. Inclusive, teve um período da minha infância, que eu não lembro a idade, que ele até viajou para um outro estado e morou quase um mês longe de mim e da mãe. Só que quando ele voltou, os móveis mudou, sabe? E a nossa vida sempre foi boa. A minha mãe sempre foi muito impecável. Nossas roupas passadas, sabe? Apesar da poeira, não tinha poeira só se fosse no chão, não tinha poeira na nossa casa. Eu lembro que quando eu entrava, por exemplo, na casa das minhas coleguinhas da escola ou até nas minhas colegas de bairro, era totalmente diferente. Era tudo jogado, era tudo sujo. E meio que era normal, porque a gente vivia meio que no meio da terra, mas a minha mãe falava que eu não podia tratar isso como, diferente. Olha, minha filha, essa é a condição. Nós somos diferentes, né? E é legal ser assim. Então eu entendia que na casa dos outros, aquela sujeira, aquela bagunça, aquela poeira, aquela desordem, era o normal da vida daquelas pessoas, mas que não era normal para minha rotina, porque o que eu vivia não tinha nada a ver com aquilo. Nossa casa, nossa alimentação, minha mãe sempre servia à mesa. Digamos que o meu pai e a minha mãe tinham uma cultura e uma criação de elegância, mesmo na simplicidade. E eu cresci dentro dessa simplicidade elegante. Com o tempo que o meu pai foi melhorando, ele recebeu a oportunidade para realmente mudar de estado. Só que a minha mãe, por ser muito enraizada, né, ela tinha acabado de abrir uma padaria na nossa cidade, a padaria estava fluindo muito bem, porque ela era a que tinha mais coisinhas, mais opções, onde as pessoas tomavam café, compravam coisas. Digamos que a classe alta da cidade frequentava a padaria da minha mãe, porque a classe alta hoje eu entendo que é a classe baixa, mas continuava sendo alta para aquela época, para aquela cidade. Então minha mãe tinha muito apego, porque ela sempre quis ter algo pra ela. E desde que ela casou com meu pai, ela engravidou de mim, em sequência. Então, e a vida dela foi cuidar de mim, cuidar da casa, cuidar dele. E pela primeira vez ela estava tendo o próprio negócio, ela queria se descobrir como mulher. Então, o meu pai, ele não teve coragem de pedir pra ela largar aquilo. E ele falou, tudo bem, vamos tentar se ajustar, né? Vocês vêm pra cá o final de semana, porque ele não era tão longe também que ia mudar. Eram 100 quilômetros, era longe, mas não tanto. E aí, a gente foi se ajustando e se adaptando, né, com a padaria, né, eu ia ajudando a minha mãe, ia trabalhando ali. E uma coisa que a gente percebeu com o meu crescimento, que eu tinha mais ou menos uns 13 anos, que tinham muitos adolescentes que até chegaram a estudar na mesma escola que eu quando eu era criança, mas que de acordo com o meu crescimento, eu continuei frequentando a escola, querendo estudar. O meu pai sempre falou que a educação me tiraria daquele lugar, que todos os meus sonhos seriam realizados através do estudo, né, que eu poderia me tornar uma profissional. Ele me mostrava profissionais
na televisão ou coisas do tipo. Ele sempre falava sobre isso comigo. Então eu tinha muito certo na minha cabeça que estudar seria a chave para o meu sucesso. Ok. E eu ia vendo que algumas pessoas iam se desvirtuando, não só homens, como mulheres também, amigas, que eu chamava de amiga, mas que eu tinha uma coisa muito certa comigo. Se eu tava na escola e eu tô com uma amizade, e aí essa amiga deixa de fazer os compromissos dela na escola, de responder às atividades de casa, ou de entregar uma parte do trabalho, ou algo do tipo, desde pequena eu sempre achava isso muito errado e eu excluía essa pessoa da minha vida. E eu não me importava também de fazer parte de um grupo. Eu sempre fui muito autossuficiente, que eu ia pra escola pra estudar e eu sentia que tava todo mundo ali pra brincar ou fazer amizades e eu não tinha essa cabeça. Eu tinha a cabeça do que eu queria. E então eu sempre fui muito querida pelos professores, eu sempre fui muito bem vista, eu sempre fui muito bem tratada, né? Os professores, os diretores gostavam de mim. E eu comecei a perceber com o meu tempo, com o meu crescimento, com as escolas que eu ia passando, que cada lugar tinha pessoas desinteressadas, tinha pessoas que eram caladas, eram boas e depois elas se tornavam, sei lá, roubavam, estavam traficando, de repente estamos sabendo que a menina estava se vendendo. Então eu conhecia desse mundo e, pra ser sincera, eu vivia no meio dele, porque era, em suma, a maioria das pessoas. Porque, como eu disse, os meus pais tinham uma vida elegante, mas nós éramos pobres. Nós éramos pobres. Mas a gente vivia como se a gente não fosse, porque na nossa cultura não era, mas enfim. Com o tempo, tinha uma família em especial, eu quero contar nesse vídeo. Era uma família de uma mãe que ela era meio doidinha, pelo que a gente sabe, ela não era normal, ela não batia bem das ideias. Ela ficava muito nos botecos da vida, e inclusive, tipo, num bar que tinha bem na nossa rua. Então, a gente sabia dos escândalos que passavam nesse bar, porque sempre tinha briga, quebra de garrafa, soco, até tiro a gente já ouviu e a gente morria de medo. Então minha mãe, ela sempre me privava muito, eu nunca podia sair sozinha, eu nunca podia ir na esquina sozinha, nunca fui pra escola e voltei da escola sozinha, sempre muito bem protegida por ela, sabe, e pelo meu pai. Eles sempre falavam pra mim que se acontecesse alguma coisa comigo, eles gostariam de estar ali pra pelo menos me defender, porque se acontecesse alguma coisa comigo e eles não estivessem presentes para me defender, eles nunca se perdoariam, entende? Então eu tinha essa cultura, essa criação mais assim de cuidado, de segurança, e era totalmente diferente da minha realidade. E essa mulher meio doidinha que bebia no boteco lá na minha rua, ela acabou que teve vários filhos. Ela teve vários, se eu não me engano, foram 13 filhos. E eram assim, se não me engano, eram as 5 meninas, o resto tudo homem. Então tinham homens mais velhos do que eu, tinham garotos mais novos do que eu, tinha criancinha, tinha de tudo, porque 13 anos, né, quase que uma vida inteira tendo filho. Então, assim, uma adolescência inteira e tal. Nesse período ali, tinha um rapaz que ele andava junto com os garotos que andavam de bike, aí sempre saía fofoca que um roubou, então a culpa era de todo mundo. E então eu não podia olhar para nenhum daqueles garotos. Meu pai sempre falava que quando eu fosse para a faculdade em outro estado eu encontraria o meu marido e tal. Beleza. Quando eu tava mais ou menos com uns 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar na padaria com a minha mãe. Ela já tinha uns aninhos que tava ali e eu super atendia com ela e eu amava, porque eu me sentia assim, a dona proprietária, né? Então, às vezes, tinha cliente que pedia desconto, eu falava com a minha mãe, ela autorizava e eu amava, assim, servir a população. Eu tinha várias ideias, falava pra minha mãe, tipo, ia ter uma data especial, Dia das Crianças. Eu sempre falava, mãe, vamos fazer brigadeiro e vamos dar para as crianças que passar aqui no Dia das Crianças. A gente sempre tentou fazer essas coisas. E aí, esse rapaz, filho dessa doidinha, ele foi pedir emprego lá na padaria. Ele com 17 anos e eu com 14. Quando eu vi esse garoto que ele veio para conversar comigo, ele foi tão educado e ele foi tão... Eu nunca tinha parado para conversar com ele. Eu nunca tinha... A gente sabe quem são, porque a gente vê, a gente ouve falar, mas ouvir essa pessoa falar, né, nunca tinha. Então, e ele com um olhar doce, um sorriso genuíno, assim... E ele veio e falou que queria muito mudar de vida e que ele queria muito trabalhar e que podiam dar oportunidade para ele. Naquele momento, minha mãe, ela foi um pouco agressiva, diferente da mãe até que eu conhecia, porque ela sempre foi muito doce, mas nesse momento especial, ela meio que falou, ei, dá licença daqui, a gente não tem oportunidade para você não, tal. Ela foi muito ríspida.
E ele saiu, abaixou a cabeça e saiu. E eu fiquei tipo, nossa mãe, por que você fez isso? E ela pegou e me falou, minha filha, você não sabe aquela mulher que sempre faz barraco lá no bar? É filha dele, anda com aqueles meninos que roubam, noiada, ele é marginal, ele vai roubar a nossa padaria, a gente não pode dar oportunidade, meu filho, a gente é mulher, a gente é sozinha. Em partes eu entendi minha mãe. Mas sabe quando gera aquela curiosidade? Tipo, será que uma pessoa que rouba ia estar pedindo emprego? Eu, com 14 anos, amava, sempre fui autodidata, ou seja, meu pai, ele sempre trazia livros pra mim, eu sempre gostei de ler histórias, coisas científicas, eu sempre gostei muito de me aprimorar dentro do mundo do conhecimento, e eu amava estudar sobre essas coisas, sabe? De sociedade, de política. Eram coisas que me interessavam, mas era totalmente meu. Eu não tinha isso de ficar verbalizando, até porque, sinceramente, não tinha nem com quem conversar sobre esses assuntos. Então eram coisas que eu tinha, que eu ficava falando comigo mesma, mas eu, né? E eu pensei comigo, nossa, será, né? Que um bandido, um marginal pediria emprego pra roubar depois? E fiquei com isso na minha cabeça. Beleza. O tempo passou, nunca mais vi esse menino, mas às vezes me via aquele leve olhar dele, assim, sabe? Eu ficava tipo, esquece isso. Porque o meu pai e minha mãe nunca na minha vida permitiriam eu ter, né, qualquer tipo de coisa com essa pessoa. Então, esquece. E passou mais ou menos um ano dessa história. Eu nunca mais vi esse garoto, tipo, ele nunca mais... Eu não via ele, sabe? Ele realmente deu aquela, digamos, sumida. Passou mais ou menos um ano e era aniversário de 15 anos. Tinha uma escola, que é a escola que eu tava estudando, que tinha a galerinha mais riquinha, né? E eu, por ser filha da proprietária da padaria, então eu já tava em outro momento ali. As meninas, né? Filha da padaria, outra era filha do açougueiro, outra filha da diretora da escola. E essa era meu bonde, assim. E éramos as bambambãs da cidade. E aí foi o aniversário de 15 anos de uma das meninas lá, que o pai dela também tinha uma condição legal, e foi uma festa, era a primeira festa de 15 anos que eu ia. Então eu pedi pro meu pai trazer um presente da cidade dele pra dar pra ela, que foi um perfume na época da O Boticário, que tipo, pra gente era uma coisa caríssima de cidade presente. E vamos lá, né? Compramos o presente, estamos na festa, minha mãe comprou um vestido pra mim também. Então assim, foi super legal. Quando eu cheguei lá na festa, a gente tava... De repente, eu vi esse menino passando. Só que na hora eu falei, será que é ele? E eu fiquei tipo, nossa, o olhar parece muito. Mas continuei na minha. Tava ali, fomos pra pista de dança, tamo curtindo e tal. E aí minha amiga chega em mim e fala assim, aquele garoto ali quer falar com você. Falei, que garoto? Quando ela vira, era ele. Aí eu olhei assim, eu já fiquei assim, tipo, retraída, porque eu pensei, eu não posso falar com ele. Tudo bem que o meu pai e minha mãe não estavam lá na festa de 15 anos, porque nessa altura eles super confiavam em mim. Eles confiavam em mim de olhos fechados. Eles não permitiam eu sair sozinha, coisas do tipo. Mas, às vezes, ir pra casa de uma amiga, aniversário, essas coisas, eles sempre deixaram, né? Sabendo que a amiga que era, sempre foi muito tranquilo. Eu fiquei assim, tipo, pensando, e se os meus pais souberem que eu tô falando com ele? E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, cara... Tô com 15 anos também, quer dizer, eu ia fazer 15 anos também, ou seja, não precisava, né, de eu ter esse medo. Fui falar com esse rapaz. A gente começou a conversar, papo vai, papo vem, e eu simplesmente fiquei encantada com ele. Eu fiquei encantada com ele, pela educação, sabe? Só pela educação dele chegar e... Oi, tudo bem? Você me permite falar com você? Cara, o cara tava pedindo permissão pra falar comigo. No momento eu achei aquilo fofo. Hoje eu penso que isso é um pouco preocupante. Mas achei legal ele falar isso e eu falei que sim, que ele poderia conversar comigo. Eu falei o que ele queria e ele veio me pedir desculpa pelo dia em que ele foi pedir emprego lá na padaria da minha mãe, que ele deveria saber que ele era super marginalizado e que aquele não que a minha mãe deu pra ele foi uma das coisas mais importantes que ele recebeu na vida dele. E eu fiquei, tipo, confusa e na hora eu perguntei por quê. E ele disse que quando ele saiu dali, ele entendeu que aos olhos de todo mundo ali da cidade, que conhecia o histórico da mãe, que conhecia o histórico dos irmãos, que ele tem muitos irmãos e algumas irmãs realmente não prestam, realmente brigam, envolvem como casados, sabe que são casados, provocam as mulheres, né? Essas são os babados. Outros brigam, são bêbados, são drogados, vendem droga. Então, assim, ele entendeu que ali, na sociedade, ali onde a gente vivia, ele não ia conseguir ter esses bons olhos. E que aquele não que a minha mãe deu pra ele, mostrou pra ele que ele precisava
se ocultar, tipo, se fechar um pouco mais e não andar com todo mundo, que ele não queria mais ser visto com aquela galera, com os irmãos, com os amigos, e que ele tentaria estudar e buscar um caminho pra ele. Eu achei aquilo super fofo, né? Fiquei super feliz por ele. Uma coisa que ele me falou que me marcou é que ele tem 12 irmãos, com ele são 13. Desses 13, 5 realmente têm histórico de marginalidade, de que não prestam, de que, né, tem um comportamento ofensivo, que não é legal. Mas os outros, todo mundo trabalha, né, tenta fazer alguma coisa da vida, procura ter um desenvolvimento e mesmo assim eles não são vistos. Tipo, ninguém fala sobre eles. E ele percebeu que por mais que você seja bom, as pessoas eles não vão te elogiar. Sabe? Mas se você fizer uma coisa errada, as pessoas vão te criticar. E tudo bem, parece um pouco bobo, mas era um cara de 17, 18 anos falando com uma garota de 14, 15. Então, a gente entende que era um assunto profundo e a gente passou horas conversando. Ele me disse sobre os sonhos dele, de ser empresário. Ele falou que ficou admirado com a minha mãe, que é uma mulher, tocar tudo sozinha, que a mãe dele infelizmente se perdeu. Ele contou um pouco da história da mãe dele, dos pais, dos irmãos. Ele não falou muito dele, né? A gente falou muito sobre as famílias. E quando eu falei sobre a minha família, sobre a minha estrutura, os olhinhos dele brilhavam assim, sabe? Ele brilhava como se fosse o sonho dele. E foi o que ele falou pra mim. Ele falou, nossa, o meu sonho era ter o meu pai e minha mãe dentro da minha casa. E isso pra mim era a coisa mais natural do mundo, né? Porque era a minha realidade. E eu fiquei encantada com ele, com a vontade que ele tem de crescer, de querer, de vencer, de sair daquele lugar. Mas enfim, não poderia mais ter contato com ele. Ele pediu pra me adicionar nas redes sociais, eu passei meu Instagram pra ele, mas falei que o WhatsApp não, porque minha mãe ainda monitorava. Se ela soubesse, ela não ia gostar. Ele falou, não, tudo bem. Beleza, fomos embora e eu fiquei com aquela conversa com ele na minha cabeça. Eu com a idade que eu tinha, igual eu falei, eu era estudiosa, eu tinha um foco, uma carreira, eu não pensava em garotos e relacionamentos. Eu até achava os garotos da minha escola bonitinhos, mas ninguém assim que me chamasse atenção, que me fizesse sentir o meu coração batendo forte igual esse garoto. É diferente quando você sente Quando você sente a pessoa assim, sabe? Eu senti alguma coisa com ele. Bom, eu fui embora, a gente continuou conversando por direct, eu pedi pra ele não me chamar nem depois das 10, nem antes das 10 da manhã, sabe? 10 da noite, 10 da manhã. Porque era o horário que os meus pais, às vezes, estavam mais tranquilos, mais à toa, pegavam meu telefone, davam uma revisada. Nesse período, meu pai estava ficando bastante na nossa cidade, ele precisava ir pouco para a cidade dele. Então, ele começou a ajudar minha mãe bastante ali na padaria, porque ele tinha, tipo, subido o cargo e agora ele tava, tipo, na revisão. Então ele ia só pra fazer as revisões de manutenção das máquinas e voltava pra casa. E era uma vez na semana, ficava 2, 3 dias lá e voltava. E era ótimo, porque fazia muitos anos que eu não tinha meu pai em casa. E nessa que eu tô, assim, o meu papo com o rapaz, na verdade, ele sempre me perguntava sobre os livros que eu gostava de ler, os filmes que eu gostava de assistir, os idiomas que eu gostaria de aprender a falar. E sinceramente, pra mim, ele era inteligente, ele tinha assuntos, ele era um cara, digamos, culto também, sabe? Mas, infelizmente, pela família dele, ele era muito mal visto pela sociedade. E quando ele falava sobre isso, dava pra sentir o quão profundo isso doía nele, o quão isso machucava ele, o fardo de carregar o peso de ser um marginal sem ele ser um marginal, sabe? E ele já falou pra mim que ele nunca quis roubar na vida e várias vezes quando ele é marginalizado, ele tem vontade de se tornar um marginal por raiva, mas ele pensa que ele não quer isso pro futuro dele porque ele realmente acredita que ele vai vencer. Então, são coisas muito interessantes e eu fui ficando cada vez mais apaixonada e fui perdendo esse negócio de ter horário pra responder, ter horário pra falar. E acabei falando, cedendo. Um dia meu pai, ele tava sentado na sala assistindo TV, eu tava do lado no meu celular, rindo igual uma bobinha apaixonada, falando com ele no telefone. Meu pai chegou e falou, deixa eu ver seu celular. Na hora eu gelei inteira, olhei pra ele e falei, por quê? Ele falou, não, só pra eu dar uma olhada. Tem alguma coisa que eu não possa ver? E eu falei, não, pai, pode ver. Entreguei meu telefone pra ele tremendo inteira, que eu falei, agora eu vou ver meu pai nervoso, meu pai com raiva. Apesar dele ser um cara tranquilo, quando ele ficava bravo, digamos assim, a correção dele era uma correção de muitas horas de conversa. Então eu ouvia, 3 horas de sermão. Ele falava
da vida dele, da mãe dele, da minha mãe, minha, do meu futuro, do futuro do meu filho, do futuro dos meus netos. Tipo, quando meu pai parava pra corrigir, as correções eram muito cansativas, então eu não gostava de ser corrigida por ele, porque era cansativo. E ele também me deixava de castigo no quarto, tipo, vai pro seu quarto e você não pode ver TV, coisas do tipo. E ele leu a mensagem. Na hora ele me devolveu meu telefone, tipo, foi pra cozinha e ele sentou. E ficou sentado lá na cozinha. E eu, tipo, pai, ele não fala comigo agora. E eu falei, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? E agora? Aí ele foi, falou, vamos lá falar com a sua mãe. Aí ele chamou minha mãe pra conversar, os dois conversaram. E aí o meu pai começou com o sermão. Foi horas de sermão. E assim, pela primeira vez o meu pai me fez chorar. Porque dessa vez, o sermão dele foi um sermão de um pai para uma menina de 15 anos. Então, os assuntos que veio foi: você quer essa mulher aqui como sua sogra? E você não vai conhecer seu sogro, porque ele não tem pai. Você quer esses caras, essa pessoa aqui, esse cara que saiu aqui na televisão regional, que estava traficando como seu cunhado? Você quer se envolver com essa gente? Ele pegou, com toda a razão, tudo que era de tráfico, de marginalização, de coisas ruins, colocou na minha vida. Tipo, você tá entendendo que essa aqui vai ser a avó se você engravidar desse moleque? Sabe? Então, o meu pai, ele foi necessário, mas ao mesmo tempo, as palavras magoaram muito. As palavras machucaram muito. E, de certa forma, meu pai tava certo. Meu pai tava certo. Falei, eu não vou me envolver com essa pessoa que vai, né? Não vai ser assim. Beleza. Eu acabei falando pra ele que era melhor a gente parar de se falar, que os meus pais tinham descoberto, e acabei bloqueando ele de tudo porque eu não podia continuar tendo contato com ele. E dali em diante, eu continuei vivendo a minha rotina e eu pensava nele todos os dias. Eu sempre chorava na minha cama pensando em como seria se eu conseguisse mudar a vida dele. Eu acreditava que eu poderia ajudar ele também. Mas eu não ia decepcionar os meus pais e arriscar a minha vida, porque eu já tinha decepcionado, porque foi uma coisa que meu pai me falou. Meus pais me falaram, nunca esperava isso de você, você nos decepcionou. Então eu fiquei muito magoada e muito triste com toda essa situação. E esse rapaz, de vez em quando, eu sentia que ele me stalkeava por outros Instagrams, ou até mesmo pela... Lembra a garota que fez o aniversário de 15 anos? Ela conhecia ele, certo? Eu nem sei como eles conheciam, porque eu nem perguntei isso também pra ela. Mas eles se conheciam e, de vez em quando, essa garota, ela mandava pra mim, falava tipo, que ele tinha mandado um abraço. E aí a gente começou a conversar sobre ele. E ela me falou, olha, mas o que rolou? E eu expliquei tudo pra ela. E ela falou, cara, eu entendo, seu pai tá certo, mas será que não tem como a gente ajudar vocês? Eu falei, não tem como você ajudar a gente, não tem o que ser feito. Ela falou, não, tá, tudo bem, não tem o que ser feito. Então eu sei que de vez em quando ele perguntava de mim pra ela, ele pesquisava de mim pra ela, até que passaram alguns anos. Eu fiz 17, eu terminei o 3º ano do ensino médio e eu fui pra uma cidade vizinha pra poder tipo fazer o vestibular, porque não tinha faculdade na minha cidade. E eu fui pra poder fazer essa faculdade. E eu passei. Então eu ia pra faculdade todos os dias e voltava todos os dias. Eu ia todos os dias e voltava todos os dias. Um dia, quando eu tava voltando da faculdade, eu ia e voltava de ônibus, né? Quando eu entrei dentro do ônibus, eu vi ele sentado. Ele já tava com 21, 17, 18, 19, 20, ele tava com 20. Na hora eu olhei, eu dei aquele leve sorrisinho assim de canto, ele abriu aquele sorriso e aquele olhar dele, sabe? E veio tudo de volta da festa de 15 anos, das noites que a gente passava conversando, de como a gente falava do nosso futuro e das nossas dores. E eu cheguei do lado dele e falei, posso me sentar aqui? E ele falou, pode, seu pai vai deixar? E eu falei, acho que sim. E aí eu sentei do lado dele, nós começamos a conversar, foi super bom, foi super legal, trocamos muita ideia. E eu perguntei pra ele o que ele estava fazendo dentro do ônibus, ele me disse que tinha passado num concurso que tinha tido para empregar as pessoas para uma fábrica. E pasmem, o mesmo concurso que o meu pai passou lá atrás, quando meu pai começou a trabalhar na cidade vizinha, ele tava passando, sabe? E eu, tipo,
caraca, que legal, nossa, que bom, porque eu sabia que era uma carreira promissora, porque é uma empresa boa e uma empresa que ajudou meu pai. Então ele também tinha oportunidade, então eu verbalizei isso pra ele, eu demonstrei isso pra ele, eu falei pra ele como que isso seria incrível, como isso seria legal e tudo. Ele falou, não, eu realmente quero tentar, e aí eu vou no ônibus das tal, a partir de amanhã e volto nesse ônibus. Eu falei, é o mesmo ônibus que o meu. E aí começou a nossa história em outra cidade, longe do meu pai, da minha mãe, dos irmãos dele, da família dele. Então eu ia pra faculdade, sempre que eu entrava no ônibus, eu entrava primeiro que ele e ele entrava depois, pra ir pra faculdade. E na volta, ele sempre entrava primeiro e eu entrava depois. Então era muito engraçado, porque ele não entrava e nem descia, tipo, lá perto de casa comigo. Então não tinha oportunidade dos meus pais me verem com ele. Então era perfeito, e eu já tava amadurecendo, eu já ia fazer 18 anos, eu tava entrando pra uma faculdade, né? Desde então eu nunca mais tinha decepcionado os meus pais. Também eu era tão certinha, gente, eu era virgem, eu não tinha ficado com ninguém. E pra ser sincera, eu tinha nem beijado, na verdade. Então eu era muito reservada e muito fechada, e eu tinha necessidade. Com 18 anos, as minhas amigas da faculdade falavam e eu mentia com a cara dura, porque eu sempre fui muito boa com isso. Então eu falava, ai, fiquei, beijei. E eu inventava mó caô, sabe? Tipo, que eu tinha ficado com um garoto, que eu tinha conhecido um garoto, mas nada. Mas nada verdadeiro, sabe? Tudo mentira. Mas a partir dali eu comecei a viver uma realidade. E aí, na hora do almoço, porque eu passava o dia na faculdade, e tinha o RU, né, que é o restaurante universitário, que o valor é super baixo. E eu falei pra ele, por que você não vem almoçar aqui comigo e tal? E às vezes ele também falava, por que você não vem almoçar comigo? E a gente começou a dar essas fugidas, assim, né, pra almoçar. Depois eu não tinha uma aula, em vez de eu voltar pra casa mais cedo, eu acabava esperando ele sair do serviço. Às vezes ele conseguia sair do serviço mais cedo, ele ia lá, ou às vezes ele não tinha serviço naquele dia, mas ele ia pra faculdade, pra cidade do mesmo jeito, e ficava lá na faculdade me esperando. E a gente começou a viver uma história de amor. A gente começou a viver uma história de amor. Eu passei 4 anos estudando biomedicina, que era uma área que eu era apaixonada, porque sempre gostei, assim, dessa área mesmo, de estética, coisas do tipo. Então, eu via que isso era uma oportunidade de ter na minha cidade, porque na minha cidade não tinha nenhuma clínica de estética top ou coisas do tipo. Então, eu pensava, eu vou ser a primeira a abrir essa clínica. E aí, a gente, né, foi passando e ele trabalhando ali. E com o tempo, os anos foram passando, tudo passou muito rápido. A gente teve um relacionamento por 3 anos escondidos, e aí faltando 1 ano pra eu me formar, eu não aguentava, e nem ele aguentava mais esconder. Ah, e detalhe, ele não morava mais nessa mesma casa, tá? Ele morava em uma outra casa, ele pagava o aluguel dele, ele tinha as coisinhas dele. E por que eu não aguentava? Porque ele morava sozinho. Ele morava sozinho, eu tinha 18, 19, 20, 21 anos, ele já tava com 24, e tudo que a gente tinha que fazer era escondido. É óbvio, eu vivi minha primeira vez com ele, né? Perdi minha virgindade, a gente se beijava e ele me levava pra sair e era tudo muito bom, só que tudo tinha que ser escondido dos meus pais. Então eu tinha que mentir que tava indo pra casa de uma amiga, sabe? E ele morava sozinho, às vezes tudo que eu queria era tipo fazer minha trouxinha de roupa e passar final de semana na casa dele, ficar lá de perna pra cima, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, voltar à rotina normal de pegar o busão e ir pra cidade vizinha pra terminar. Então, eu queria viver isso, mas eu não podia, e essa mentira tava corroendo a nossa relação e tudo aquilo que a gente construiu, porque assim, a nossa relação era uma relação que ele fazia de tudo por mim. Sabe um homem que fazia de tudo por mim? E ele falava assim pra mim, você veio de uma família estruturada. E uma família estruturada vai vir de você. E ele falava, e você vai me dar uma família estruturada, porque eu não tenho uma. Então ele valorizava a família como uma das coisas mais importantes da vida dele, sabe? E ele sempre verbalizava isso, ele sempre falava isso. Então, todos os momentos que a gente foi ter junto, quando ele foi tirar minha virgindade, foi com muito cuidado, ele tinha o maior carinho do mundo, sabe? Ele era um cara, assim, genuíno mesmo. E eu queria tanto que os meus pais conhecessem ele, só que quando eu contasse quem ele era, a gente não sabia a reação. Eu tinha medo dos meus pais brigar ou algo do tipo. Só que naquela altura do campeonato, já com 21 anos, eu já tava fazendo estágio, já tava ganhando meu dinheiro, já tava até ajudando dentro de casa, né? Eu já tinha minhas coisas, já tava tirando minha carteira de habilitação. Ele já tinha também tirado a carteira dele, ele tinha moto, ele tava com a casa dele, tinha comprado um monte de imóveis. Pô, eram 2 adultos que eu não tava permitindo viver uma vida de adulta por conta da minha infância, por conta dos meus pais, por medo deles, por conta da família que ele teve. E a gente ficou naquele sentimento, e agora? E agora? Mas, sinceramente, eu falei, chega.
chega. Cheguei na minha mãe, cheguei no meu pai e falei, preciso contar uma coisa pra vocês. Eles falaram o quê? Eu falei, eu tô num relacionamento. Aí meu pai, yes, minha mãe, oba, que bom, que bênção, falta um ano pra você formar e Deus te deu um relacionamento, né? E eu, nossa, como que eu vou falar pra eles que na verdade já tem 3 anos que eu namoro escondido? Tipo, isso era impossível de eu falar. E como é que foi? Você conheceu ele na faculdade? A gente quer conhecer ele, que dia que ele vem aqui? Traz os pais dele pra gente almoçar. E minha mãe já queria fazer um jantar pra ele trazer os pais, né? Porque na cabeça dos meus pais, eu tinha que casar com alguém que tinha pai e mãe dentro de casa. Eles tinham essa cabecinha, porque os dois tiveram pais e mães, que tiveram pais e mães. E olha, ninguém enfiado de dentro da igreja não, tá? É um amor puro e genuíno porque se amam mesmo, porque querem. Não é porque a igreja falou, porque... Não, porque eram felizes. E aí eu falei, é o seguinte, é que ele mora sozinho, o pai dele morreu, a mãe dele mora em outra cidade, e lá vai eu com outra mentira, né? Falar pros meus pais. Mas pelo menos ali no momento foi o que eu fiz. E eu falei, eu quero que vocês conheçam ele sim. Tá bom, a gente vai preparar um almoço. Quem vem? Eu falei, só ele. Primeiro eu quero só ele, não quero ter envolvimento com a família. E, gente, era tão delicado. Por que você não quer ter envolvimento com a família? Mas a família dele tem algum problema? Isso era um fator pros meus pais, sabe? Aí, tipo, não, é que ele mora sozinho, e aí ele tá construindo a família dele. Sabe aquela coisa de você não conseguir usar a sua família como exemplo? Tipo, mas o vô, a avó, mas o tio, a tia. Não tinha, na minha família não tinha como, porque a família era estruturada. Então eu não tinha abordagem pra falar com os meus pais sobre esse assunto. Mas enfim, ele acabou que veio. Quando meu pai olhou e falou assim, parece que eu te conheço, caboclo. E ele pegou na mão do meu pai e falou, o senhor me conhece, sim. E aí, ele falou, de onde que eu te conheço? Aí meu namorado virou pra ele e falou assim, lá da empresa. Gente, eu pensei que ele ia falar do bairro. Meu coração gelou. Ele falou, na empresa. O senhor não é o que trabalha na área tal e tal e tal da empresa, tá lá desde não sei quantos anos. O senhor fez uma palestra pra gente, não sei o que. Talvez o senhor me viu por lá. Aí meu pai abriu aquele belo sorriso. Olha que maravilha, você trabalha lá na empresa, que legal que você trabalha lá. Então você conhece o fulano. E aí os dois sentaram e ali foi, horas de conversa, sem o meu pai saber a identidade original dele. Aí meu pai, claro, depois de falarem muito sobre trabalho, sobre a empresa, e eu achei que meu namorado foi muito inteligente, porque ele trouxe o assunto certo com meu pai. Ele falou assim, olha, minha mãe, eu não tenho muito vínculo com ela, não recebi o mesmo amor que a sua filha recebeu. E aí ele começou a meio que falar pros meus pais ali como o porquê que ele tinha se atraído por mim. E ele usou essa narrativa de eu não vim de uma família estruturada. E quando ele falou isso, eu vi do meu pai, sabe? Foi muito leve, mas ele fez aquela respiração de tipo... por essa eu não tava esperando. É tudo que eu não queria pra minha filha. Só que eu acho que ele já tava gostando do meu namorado, porque tinha muitas coisas em comum e ele acabou meio que cedendo, assim, sabe, na frente do rapaz. E aí ele falou que sabia que os meus avós e os meus bisavós e que os meus pais veio dessa família estruturada, que eram muito bem casados, que se amavam, que se respeitavam, que construíram coisas juntos, né? E aí foi quando ele revelou quem ele era, porque ele falou assim, eu fiquei muito admirada quando a mãe dela, por exemplo, quando o senhor foi pra outra cidade, ela começou a tocar a padaria e tal, né? E assim, e ele virou pra minha mãe e falou, e aquele não que você me deu na padaria foi o que realmente me trouxe até aqui. Aí na hora minha mãe olhou assim pro meu pai, olhou assim pra minha mãe, os dois olhou assim pra mim, aí eu olhei pro meu namorado, sabe aquele climão assim, ficou aquela torta de climão na hora. Minha mãe, é que na hora, gente, eu não sabia se ela tava com vergonha de ter falado não na cara dele, ou se ela tava tipo assim, meu Deus, é aquele menino. Porque não era aquele menino. Ele não era aquele menino, entende? Ele não era mais aquele marginal. E pelo vocabulário dele, sabe? Pela forma que ele falava da vida, dos sonhos, das vontades, da carreira, né? O jeito que ele era posturado como homem, bem vestido, bem trajado, trabalhando numa empresa promissora, assim como o meu pai. Essa construção inteira foi, tipo assim, foi construída. E aí o meu pai e minha mãe meio que tipo, não conseguiu destruir isso usando a narrativa da marginalização, entende? Eles não conseguiram, tipo,
meu Deus, esse menino é aquele menino. E na hora minha mãe ficou assim, aí ela... Ai, eu não tô lembrada dessa história. Aí eu, e ficou aquele clima ali, que faz muito tempo, eu era criança, eu passei lá, só pedi um emprego, queria uma oportunidade. E aquele não que a senhora me deu, me mostrou que realmente o lugar, a cidade, ele não revelou quem ele era, mas deu pra entender quem ele era, sabe? Enfim, ficou tudo bem. Minha mãe fez um bolo de laranja depois e serviu suco. E na hora de ir embora, minha mãe fazendo 1000 perguntas pra ele sobre como era, assim, como a nossa relação, se a gente tinha planos, se a gente tinha futuro. E ela ficava encantada em ouvir a gente falando o que a gente queria, o que a gente sonhava, o que a gente esperava. A gente começou a contar alguns lugares que a gente foi, que a gente gostaria que eles fossem com a gente. Aí minha mãe já ficou super ansiosa, porque minha mãe queria muito isso, de sair pra jantar com meu pai. Era uma coisa que ela meio reclamava do meu pai, tipo, a gente não sai pra jantar e tal, né? E meu pai, ele ia lá naquela cidade muito pra trabalhar. Então ele não gostava de voltar pra casa pra ir pra lá passear, entende? Ele via lá como lugar que eu tô indo ganhar dinheiro. Já a gente tinha uma vida lá, porque eu tinha uma vida universitária e ele trabalhava, e por conta do trabalho, da minha vida, ele ficava ali, a gente fazia coisas ali, pegava as casas das minhas amigas, às vezes pra gente fazer alguma coisa junto, ou se reunir. Todo mundo da faculdade sabia dele, né? Todo mundo via ele, todo mundo participava da minha relação, só os meus pais que não. E graças a Deus, a partir daquele momento eu não precisava mais mentir, eu não precisava mais falar que eu, né? Nada. E as coisas começaram a ficar muito boas. Quando ele foi embora, meu pai e minha mãe me chamou pra conversar, eu falei, agora, né? É agora que o negócio fica, o buraco fica, né? E aí meu pai falou, minha filha, eu tô muito orgulhoso de você. Que homem maravilhoso. E na hora, tipo, sério, pra vocês verem que a aprovação dos meus pais pra mim era muito importante. Eu falei, sério, pai? Sério, mãe? Ai, que alegria. Eu fiquei muito feliz, muito agradecida. E minha mãe depois, quando meu pai não tava, ela chegou em mim e falou assim, ele é filho daquela, da menina lá, daquela mulher lá? Eu falei, mãe, ele é ela. Quando seu pai descobrir? Eu falei, quando meu pai descobriu o quê, mãe? Eu já tenho 20 e poucos anos nas costas, terminando minha faculdade. Eu sempre fui uma menina tão tranquila. Vocês falaram que não quando eu tinha 15 anos, mas agora vocês não podem falar não. Porque, cara, quase 10 anos tinham se passado. Ele não era mais a mesma pessoa. E ele se mostrou que não era a mesma pessoa ali. Minha mãe concordou comigo e falou pra mim que se era o que eu queria, tudo bem. E aí, meio que a relação deu tudo certo. Atualmente, a gente tá com 20 anos de casamento. Eu terminei a minha faculdade, sim. Nós voltamos pra minha cidade. Quando eu terminei minha faculdade, eu ainda tava morando com os meus pais, mas eu ficava mais na casa dele do que na minha. O dinheiro que eu tinha, muitas coisas, eu colocava ali na casa dele também, porque a gente tinha prospecção de futuro, de casamento, então tudo que eu podia somar, ele somava. Ele sempre foi um cara muito tranquilo, eu nunca encontrei nada de conversa, de mulher, de ciúmes, de insegurança. Gente, isso não tem nada, mas nada, eu nunca passei por isso. Até quando eu senti uma mulher muito bonita, assim, que eu ficava com aquela coisa, tipo, ui, mais bonita do que eu, vai chamar a atenção dele. Ele fazia questão de me beijar, de me fazer um carinho, de dar beijo na minha mão, de mostrar que tava comigo, sabe? E nunca fez nada de ruim, então ele sempre foi um cara muito legal. E aí quando eu terminei minha faculdade, a gente voltou. Meu pai e minha mãe me ajudaram a abrir minha clínica de estética. Eu toquei minha clínica de estética por 11 anos. Ele continuou trabalhando na empresa. Depois ele juntou dinheiro também, me ajudou na clínica de estética. Teve um momento em que ele decidiu que sairia da fábrica porque ele também gostaria de empreender. E foi quando a gente decidiu comprar um ponto comercial perto da clínica de estética pra gente começar um espetinho, porque é uma coisa que ele sempre gostou, foi de cozinhar. Ele cozinhava muito bem, na turma de amigos ele sempre era o churrasqueiro, ele gostava sempre de fazer, tipo, as verduras, as saladas, as comidas. Ele fazia umas comidas muito interessantes, bem nortistas mesmo, e essas comidas eram muito elogiadas por todo mundo, então o sonho dele era abrir um restaurantezinho que servisse carne assada e coisas do tipo, e a gente conseguiu abrir esse restaurante. O restaurante dele atualmente tem 8 anos, a minha clínica, ela tem quase 15, e a gente conseguiu, assim, ser um casal muito promissor. Em suma, a família dele nunca teve envolvimento com o nosso casamento. A gente se casou, inclusive, na igreja. A mãe dele não foi. Alguns irmãos foram. A maioria dos irmãos não foram. Ele nunca fez muita questão dos irmãos. Ele nunca quis a presença dos irmãos.
ele nunca se importou tanto, porque ele sentia que ele também, que era criança, não tinha importância com ele. Então ele sempre falava, na infância não cuidavam de mim. Então eu tive que me virar, crescer e construir a minha vida. Então agora eu construí, eu tenho minha vida, eu não quero eles pra estar atrapalhando, né? A gente até chegou a ter problema, pessoas pedindo dinheiro, coisa do tipo, mas ele sempre soube lidar com muita ética, sabe? Ele sempre soube controlar a família dele de uma forma que nunca intrometeu na nossa, nunca, né, machucou a nossa família. Meu pai e minha mãe têm ele como filho, então a gente meio que adotou ele, né? A gente adotou, meu pai e minha mãe falam que eu quebrei o ciclo de famílias perfeitas, mas que tem certeza que uma família perfeita vai sair da gente também, né? Que ele não veio desse lugar, mas que ele também não tinha culpa. E hoje o meu pai e minha mãe, eles não olham mais as pessoas assim, né? Eles não acreditam que porque às vezes você é pobre ou seu pai e sua mãe, eles são viciados, né? São agressivos, que você automaticamente vai se tornar isso, ou você é o que os seus pais são. Mas eles acreditavam fielmente nisso, e eles acreditam que não, né? Porque, como meu pai mesmo disse, a avó dos nossos filhos é aquela mulher doidinha que até hoje tá lá, velhinha, no bar, bebendo, quebrando garrafa, continua às vezes usando uma droguinha aqui, uma droguinha ali, trato ela super bem. Quando eu encontro ela, que dá pra contar nos dedos durante esses 20 anos, e é uma coisa assim que não tem muito como a gente ajudar, porque todo mundo já tentou e ela não quer ser ajudada. Mas a gente sempre se mostrou de coração aberto pra ela. Mas ela não faz muita questão. Mas uma coisa eu fico feliz. Um dia ela falou assim pra gente que ela honrava o nosso casamento. Ela tava bêbada, mas ela falou, eu honro o seu casamento. Você vai dar uma vida que eu não dei pro meu filho. E é verdade. A gente construiu uma vida que infelizmente ela não soube dar, mas que os nossos filhos têm. E ele quebrou esse ciclo. E eu fico muito feliz porque de um marginal ele se tornou, assim, um grande príncipe, sabe? Ele é o meu príncipe e eu amo a nossa história de amor. Oi, Mycats, tudo bem com vocês? Realmente, a gente não pode generalizar situações, né? Tem famílias, casos e casos. Mas os pais dela também não tem como falar que eles estavam errados, né? Eles faziam isso pela proteção, sabiam do ambiente que ela tinha crescido, que ela estava sendo exposta, o tempo inteiro. Pessoas aqui no meu canal a gente vê meninas novas se relacionam, têm filho, entram pro mundo do álcool, das drogas, né? Perdem a oportunidade de estudar, de ter uma carreira. Mas o que eu fiquei mais feliz foi como esse garoto conseguiu ressignificar a história dele. Eu sei que eu contei a história pela visão da mulher, mas eu queria escutar a parte dele também, sabe? Quando você fica assim, eu queria tanto ouvir dele, as dores que ele passou, o que ele passou com os irmãos, com as irmãs, o bullying, o sofrimento, né? Como que foi esse processo de pedir emprego, como ele conseguiu chegar lá, como ele estudou para chegar lá, né? Mas eu fico muito feliz que essa garota, de certa forma, incentivou ele a ser um bom homem, trouxe um projeto de futuro para a vida dele, né? Que, querendo ou não, traz aquela ilusão de querer realizar alguma coisa e lutar por isso, mesmo que não seja com aquela pessoa, mas que vai ser alguém especial, e isso transforma vidas. A gente tem o poder de transformar vidas, a gente tem o poder de tocar no outro, de acender o outro. E o meu pai sempre falou, se for para entrar na vida de alguém, entre para fazer diferença. Entre para ser alguém importante. Não seja só uma passagem, sabe? Seja alguém que fique, deixe seu legado. E, de certa forma, essa menina passou na vida desse rapaz e deixou o legado dela, né? Mas ele também passou na vida dela e deixou o legado dele. Então, eu desejo que vocês sejam muito, muito, muito felizes. E se você também tem uma história assim, me mande no storiescanaldetepaulo@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.